Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Painel CG Podcast. Comigo hoje a gente vai falar aqui, de segurança pública na veia. Ele está aqui com a gente, Coronel Menezes, ex-secretário da Polícia Militar, fez um excelente trabalho. Muito obrigado por nos conceder essa entrevista, esse bate-papo, né? Exatamente, Marco, é um prazer muito grande estar falando com Campo Grande, um bairro que mora no meu coração, um bairro que eu tenho uma ligação enorme, e poder fazer esse bate-papo, como você bem disse, falando de segurança pública, mas também falando de outros temas relevantes, né? Trazendo um pouco da minha experiência em gestão pública, um pouco de todo esse arcabouço técnico que eu pude acumular ao longo desse tempo. Então, acho que vai ser um capítulo especial para aqueles que estão nos ouvindo. Sem dúvida. Eu queria que a gente começasse o senhor falando da tua relação com o bairro de Campo Grande. O senhor tem uma ligação com o bairro, morou aqui, todo mundo fala, o Menezes morou em Campo Grande. Agora a gente vai saber se isso é mito ou se é verdade. Não, é verdade. Eu morei aqui durante 15 anos. Né? Ainda tenho residência aqui, mas por conta da educação dos meus filhos, na questão da faculdade, eu tive que me movimentar para a área central da cidade, mais especificamente na Zona Sul, mas mantenho a minha casa aqui, mantenho os amigos aqui, eu tenho uma relação muito próxima com o bairro. Ainda tenho uma casa na Estrada Cachamorra, então, assim, legal. A ligação é muito forte e perene com esse bairro aqui, que sempre me acolheu, é uma região especial para mim no Rio de Janeiro. E dá para a gente dizer que uma vez eleito, Campo Grande vai ter um ferrenho defensor lá na LERJ, além da pauta de segurança pública, claro. É importante dizer, Marco, que eu sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Liberal no Rio de Janeiro. Obviamente tem a convenção partidária ainda, mas assim, sendo candidato e assim, por vontade da população de Deus, conseguindo essa eleição, o meu compromisso é um compromisso de defender Campo Grande, trazer para cá os recursos necessários, né, que essa terra merece, né, que esse bairro tão populoso, que produz tanto, que gera tanto emprego, é um ambiente de negócio, de geração de business o tempo todo. Então, a gente precisa realmente trazer para cá toda a estrutura do Estado, né? Toda a atenção do Estado do Rio de Janeiro, a máquina pública, para que a gente melhore a qualidade de vida das pessoas que estão aqui. Né? Então, a gente precisa olhar a questão da mobilidade urbana, né? E aí a gente precisa falar dos trens, a questão dos incentivos para as empresas se instalarem. Nós, Campo Grande, tem uma zona industrial em que a gente pode incrementar isso, trazer mais empresas para cá, gerar mais empregos, né? Tratar da pauta da segurança pública também é algo fundamental, Marcos, à medida em que a segurança pública, ela hoje impacta em todas as outras áreas, né? Não há nenhuma... né? Não, a pauta número um. A pauta número um. E não há nenhuma outra ação, seja ela de governo, seja ela na iniciativa privada, que prospere sem que a segurança pública ela se desenvolva de maneira efetiva. Né? Impacta diretamente. A gente vê que todas as outras atividades econômicas elas se fazem prósperas à medida em que você tem uma segurança pública forte e que as pessoas têm uma percepção de segurança pública mais adequada. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, lutar por mais efetivo, lutar por mais viaturas, mais equipamentos, mais policiais. Isso é fundamental para a gente criar realmente um grande cordão de segurança. Trazer para cá também a questão da tecnologia, ou seja, multiplicar a instalação de câmeras com reconhecimento facial, com leitura de placas. Campo Grande tem uma característica geográfica que permite que a gente estabeleça aqui um grande cerco eletrônico, ou seja, o conceito de cidades inteligentes. Isso é fundamental, é uma ferramenta tecnológica a serviço da segurança pública que pode ser adotada aqui. Então, existem várias pautas a serem contempladas que a gente pode avançar, e eu, como morador, como o meu vínculo muito forte com essa região, eu tenho uma proposta muito clara de realmente representar a Zona Oeste, né, no Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Agora, eu quero te perguntar isso, né? Quais são os compromissos públicos que o senhor pode assumir com Campo Grande? O nosso público é o público de Campo Grande, quem nos assiste, né? O nosso produto de mídia é voltado para o bairro de Campo Grande, então tenho certeza que o morador de Campo Grande quer saber isso. Qual é o compromisso público que o senhor pode assumir, se uma vez eleito, para trazer um pouco de benefício para essa terra tão querida que a gente tem um sentimento tão grande, né?
Exatamente, Marcos. O que eu quero trazer para cá, principalmente, é o que eu disse anteriormente, o fortalecimento da segurança pública. Né? Essa é a primeira pauta, é uma pauta principal, é onde eu militei durante muitos anos. Né? Trazer ferramentas tecnológicas, trazer mais efetivo, mais recurso humano, né? Mais viaturas, mais equipamentos, para que a gente possa realmente transformar essa região numa região mais segura. E, paralelo a isso, usar também toda a expertise. Eu que fui comandante-geral da Polícia Militar e secretário durante 2 anos. A Polícia Militar é uma grande empresa com 43 mil homens na ativa, 25 mil veteranos, 23 mil pensionistas. Então, nós temos 2 hospitais, 4 policlínicas, 3 colégios militares, um até aqui em Campo Grande, né? Aqui no estado do Moinho. Então, nós temos, além disso, temos mais de 170 prédios espalhados nas diversas unidades, sejam elas de ensino, administrativas, especializadas, convencionais. Então, nós temos, a Polícia Militar, ela te dá a possibilidade de uma grande estrutura que propicia esse olhar da gestão em diversas áreas. Então, a gente tratava também da questão da saúde do policial. Então, eu fiz gestão de 2 hospitais, 4 policlínicas, tratei da questão da educação, em que os nossos colégios militares eles são os primeiros colocados em avaliações do ensino fundamental na questão do ensino público, ou seja, voltada ao ensino... porque todos os nossos alunos a nossa rede ela é gratuita, ou seja, não há cobrança. Então, nós somos enquadrados como o ensino público. Então, as nossas unidades elas estão sempre colocadas entre as primeiras em todos os métodos de avaliação do IDEB, ou seja, de outros tipos de avaliação. E também trazer toda essa questão de gestão financeira, orçamentária. Então, tudo isso fez com que a gente tenha uma visão não só da segurança pública, mas também necessidade de você olhar para a saúde da Zona Oeste de Campo Grande, você olhar para a questão do transporte, né? Melhorar. Eu acho que o grande modal que teria que ser muito priorizado na nossa região é o transporte sobre trilhos, que está na responsabilidade do Estado. Então, a gente tendo a qualidade e o tempo de espera de um metrô de superfície aos moldes daquele metrô subterrâneo da área central do Rio, trazer isso para Campo Grande, isso vai trazer qualidade de vida para a população, mais mobilidade urbana e, certamente, maior geração de negócios para a região. Né? Buscar empresas, incentivos, buscar junto ao governo do estado uma política pública voltada à atração de investimentos para essa região, né? Uma política pública voltada para a atração de empresas. Haja vista que nós temos um grande número de pessoas que podem realmente trabalhar nessa região, podem ser qualificadas para atender essa demanda tão grande pelo número de pessoas que residem aqui. Então, isso gera oportunidades, mas é preciso que se tenha, né, representantes que estejam antenados com essa questão para que a gente possa trazer realmente melhorias para o nosso bairro. Porque não adianta falar assim, Campo Grande é o bairro, o mais populoso da América Latina, do nosso continente. E não receber a mesma atenção. Mas não tem atenção, não tem investimento. Sul, Barra da Tijuca. O metrô não chega a Campo Grande. Não chega. Se a gente for falar aqui os bairros mais populosos, nós temos aqui 3 na Zona Oeste, pelo menos, que eu me lembro já de cabeça. Campo Grande, Santa Cruz e Bangu. E o metrô não chega aqui. Então, o Hospital de Campo Grande é Rocha Faria, de 1940, 86 anos, a mesma estrutura, com um monte de puxadinho. Então, assim, a dívida do Estado com Campo Grande é enorme, é muito grande. Até pelo número, Marcos, o numerário de impostos se arrecada aqui. Sem dúvida. Né? Nós estávamos conversando até com o Samir, da Associação Comercial, e o último dado que ele me passou disponível foi um dado de 2023, em que somente Campo Grande, nesse ano, referência, 2023, arrecadou de ICMS 1.320 bilhões de reais. É a maior arrecadação. A maior arrecadação. Então, isso de Campo Grande. É um número impactante, mostra o tamanho e a importância de Campo Grande, e a gente precisa realmente cobrar que haja uma contrapartida, haja um reconhecimento do poder público por tudo que esse bairro representa para a cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Campo Grande não tem um problema com
com tráfico, com narcotráfico, mas tem problema com as milícias. Sim. Com as milícias e com narcomilícias, porque eles hoje negociam drogas, né? Sim. E desvirtuaram o projeto inicial que eles tinham, que era, me corrija se eu estiver errado, o bombeiro, um policial aposentado, ele era o xerifão do bairro, e a coisa foi crescendo, o Estado foi assistindo e foi sendo desvirtuado. Hoje nós temos narcomilícia, né? É uma coisa assim que chama muita atenção, a revelia do Estado. O Estado permitiu que as milícias fossem implantadas e prosperassem, e agora vai dar muito mais trabalho. E eu queria saber como combater essas organizações criminosas, uma vez eleito deputado estadual. Eu entendo que nós precisamos, a nossa ação, a ação policial, ela segue 3 pilares básicos, né? 3 eixos principais. Você precisa ter uma ação policial efetiva, você precisa de um sistema prisional adequado que faça com que essas pessoas permaneçam presas. Isso passa que a gente pode atuar efetivamente, não na legislação, que a legislação, infelizmente, eu sou contra, tá? A legislação no país, penal e de execução penal, eu entendo que deveria ser autonomia das unidades da federação, né? Não feriria o Pacto Federativo e a gente conseguiria dar como nós somos um país continental com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a demanda por uma legislação penal específica para o Amapá é diferente, que é para o Rio de Janeiro, que é diferente para Goiás, que é diferente para o Rio Grande do Norte. Então, eu entendo que nós deveríamos ter esse tipo de autonomia. Mas isso é uma questão federal, precisa haver uma mudança na Constituição. Então, isso é algo, no momento... Mas acho que aqueceu o debate, né? Sim. Até para que a população... Eu acho que esses espaços são importantes para que a gente possa não influenciar na opinião das pessoas. Ou seja, a possibilidade da gente vir a um podcast e trazer um pouco da opinião de quem está na linha de frente é fundamental para que as pessoas bebam de outras fontes. Isso aí. E formem as suas opiniões. Porque antes da popularização da internet, dos podcasts, do streaming, havia um monopólio da comunicação. E uma dormência por parte da sociedade. Uma dormência, né? E você tinha grandes meios de comunicação, um em particular, que ditava o ritmo, titularizava narrativas em que as pessoas, de alguma maneira, a opinião pública era levada para um lado, levada para o outro, de acordo com, aí nós podemos discutir outras questões políticas, os interesses de uma família. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Hoje nós temos a possibilidade de, por exemplo, estar conversando com você, para um público que está nos assistindo, está nos ouvindo, para que eles possam realmente buscar conhecimento de outras fontes e aí sim, ouvindo também outras opiniões, formar o seu juízo a respeito de determinado assunto. Então, essa questão da legislação, que eu falei dos pilares, né? Ação policial, legislação, sistema prisional. Isso a nível macro, né? Mas eu posso falar aqui uma questão específica, que é basear a ação policial em planejamento, inteligência e tecnologia, que também são 3 eixos principais, isso mais no sentido estrito senso, né? Eu falei de legislação no sentido lato senso e agora no sentido estrito senso essa questão específica da inteligência, legislação, da inteligência, tecnologia e planejamento. A gente percebeu que com o advento da DPF 635 em 2020, que impôs algum regramento, muitos regramentos para as polícias, principalmente que impactou na atuação policial, houve uma mudança. A gente está falando da DPF das favelas, né? Que trazia uma complexidade para a atuação policial dentro dessas comunidades. Ela não impediu, mas trouxe uma nova modelagem. Isso. E aí eu falo para você, Marcos, que não é uma questão de você prestar contas à sociedade, emitir relatórios. Isso a gente se adaptou de uma maneira muito tranquila.
Eu entendo até que esses avanços eles não têm mais um caminho de volta, eles vieram para ficar, que é você emitir os relatórios específicos, você avisar, por exemplo, os equipamentos públicos de ensino, de saúde, para aquela população que é impactada pela operação. E aí vaza, não tem Isso, jeito. Aí a operação mas vaza. não, a gente avisa pouco tempo antes, mas de alguma maneira a questão principal é o conceito que foi criado da excepcionalidade. Ou seja, a operação ela só podia existir com um princípio da excepcionalidade que não foi definido pelo julgador. E aí, essa excepcionalidade ficou a critério do tomador de decisão, ou seja, o comandante da unidade, o comandante intermediário, o delegado da delegacia distrital. Isso gerava uma insegurança muito grande e também fez com que o número de operações ele diminuísse. Nós temos, cada unidade convencional tem grupamento de ações táticas, né? São grupamentos de policiais, são 2 viaturas tipo SUV, com policiais treinados para incursão, para um combate diário em comunidade. E esses policiais, antes da DPF 635, eles iam em cada área de policiamento, cada batalhão convencional, tinha aquelas comunidades, eles programavam junto à seção de planejamento do batalhão, mas eles passavam ali as 24 horas do serviço deles programando diversas operações, diversas comunidades. Como a DPF 635 ela gerou uma série de protocolos, como presença da ambulância, comunicação prévia, etc., isso fez com que o número de operações diminuísse. E, obviamente, a consequência, num termo popular, é que o mato cresceu. E houve um aumento, e não é a polícia que diz isso. A imprensa especializada, ela mostrou que houve um avanço do crime organizado. E aí, te corrigindo um pouco na questão da milícia, especificamente aqui da Zona Oeste, que acaba sendo impactada mais por essa organização criminosa, mas é preciso que se diga que não há nenhuma distinção hoje entre Comando Vermelho, TCP, milícia, Amigos dos Amigos. Todos eles praticam as mesmas condutas criminosas e que o mote principal é o controle territorial, né? É a ocupação territorial para cobrança de taxas, algo que as milícias começaram lá atrás, no Rio das Pedras, né, com um grupo de ex-policiais, policiais aposentados, bombeiros, agentes policiais penais. Isso. E é preciso que se diga, havia uma aceitação tácita da sociedade, uma romantização, inclusive algumas dessas pessoas ocuparam espaços políticos, sem dúvida, subiram em palanque, eram aceitos pela sociedade como justiceiros, como aqueles que cuidavam daquele determinado bairro, daquela determinada região. E, a partir de algum momento, percebeu-se que, na realidade, o objetivo principal era ganhar dinheiro. Era aumentar a lucratividade, era multiplicar lucro. Não havia outra... E aí foi escalando. Outro tipo, a coisa foi escalando. Né? E a gente percebe que hoje há realmente uma reprodução das facções, não só no estado do Rio de Janeiro, mas a gente percebe, e eu pude constatar isso quando estive à frente da secretaria durante 2 anos e fiquei até o último mês de março, pude perceber que diversos representantes de Ministério Público, de GAECO, de policiais civis com inquéritos, com apurações de outros estados, quase que imploravam para nós operações, haja vista que o Rio de Janeiro passou a ser eu costumo dizer, um Airbnb dos criminosos. Né? Trouxe para nós vários criminosos de outros estados, lideranças, que buscavam aqui no Rio de Janeiro esse tipo de abrigo, né, para que eles continuem nos seus estados de origem praticando diversas ações criminosas, assassinatos, torturas, estupros, mutilação de rivais. A gente pôde acompanhar isso. Eu tenho no meu currículo o fato de ter comandado a maior operação
né, policial desse país, ou quiçá do planeta, que é a operação do Complexo da Alemão e da Penha, Isso aí. em que nós tivemos ali 117 marginais que buscaram um confronto com os nossos policiais e, efetivamente, mais da metade eram oriundos de outros estados. Eu posso citar aqui Goiás, Amazonas, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Bahia. Então, vários daqueles que procuraram, nós tivemos 113 presos, 117 mortos. Então, aqueles que buscaram se entregar, eles foram realmente presos e devidamente levados às barras da justiça. Uhum. Agora, aqueles que buscaram enfrentar, a gente percebeu lá e as imagens e a comunicação foi muito bem feita naquele momento, né? Mostrando, primeiro, aquelas pessoas manipulando os corpos e retirando aquelas roupas táticas, retirando camuflagem, retirando coturno, colete, né? Cinto de guarnição. Tentando então, descaracterizar que ele era um soldado do crime. Exatamente. Né? Então, a gente... Aquela comunicação, né, que a gente fez, a gente pôde titularizar as narrativas. Porque em outra ocasião, se não houvesse essa divulgação adequada das imagens, né, e a reprodução das imagens também foi muito bem feita, mostrando que a gente trabalhou com técnica, trabalhou com muito planejamento, trabalhou com inteligência, trabalhou utilizando tecnologia, porque aquela operação, ela também... Eu já estou emendando o assunto do outro, já falando da operação, sim. Né? Mas aquela operação a gente planejou durante 60 dias ininterruptos, houve um estudo muito detalhado da região, a gente estudou operações anteriores, a gente estudou todo um prontuário dos marginais, das lideranças, de quem atuava em que região. Então, houve... inclusive por imagens noturnas. Então, houve realmente um planejamento muito meticuloso, né? Inclusive, de maneira inédita, a gente utilizou, para ocupar a parte alta da Serra da Misericórdia, a gente utilizou o Batalhão de Operações Especiais. É o famoso paredão do BOP, que o pessoal fala. O muro do BOP. Foi só uma figura de linguagem, mas é porque, na realidade, você ocupou a parte alta de uma região montanhosa, em que, num combate militar, quem ocupa a parte mais alta está sempre em vantagem. Em vantagem, Então, na realidade, o que a gente fez foi evitar aquela cena que causava um descrédito muito grande para as forças policiais de você adentrar na parte baixa e avançar pela comunidade e perceber que aquele número gigantesco de marginais, eles se deslocavam para a parte da mata e acabavam não sendo presos, não sendo levados à justiça, e isso realmente causava um descrédito muito grande. Uhum. Então, a gente realmente fez aquele trabalho, buscou realmente algo diferente, e o resultado foi aquele que realmente mudou a cara da segurança pública nesse país. E aí, Marcos, o mais importante, e aí trazendo para o nosso papo aqui, é que a gente precisa entender... e aqui fazendo parênteses, eu vou olhar para o teu público, a gente precisa entender que o grande diferencial daquela operação, ela não foram os marginais presos, não foram o número de fuzis apreendidos, o número de marginais que foram mortos, que optaram pelo confronto, mas o que foi fundamental naquela operação e o grande diferencial foi o apoio incondicional da opinião pública às forças policiais. É preciso que a gente entenda, e aqui em Campo Grande também, é preciso que a gente entenda que sem o apoio, né, com todas as dificuldades, todos os erros, que a gente sabe que eles existem, mas que também são imediatamente corrigidos, a polícia militar é a última linha entre o bem e o mal. Uhum. Né? Eu costumo dizer que quando a gente está em perigo, a gente reza para Deus e liga o 90. Porque são esses homens e mulheres que estão 24 horas nas ruas, estão protegendo a gente, estão fazendo esse trabalho de proteção, que a gente precisa apoiá-los no sentido de exigir das autoridades que é preciso que se diga que a segurança pública ela não passa só pela ótica da polícia. Quando você olha quando você olha a segurança pública apenas sobre a visão de polícia, você tem uma visão míope.
à medida em que o conceito de segurança pública é muito maior. É. E é preciso que você chame outros atores para essa discussão, que muitas das vezes esses atores estão na arquibancada e as polícias estão sozinhas nesse fronte. Sem dúvida. Né? Porque eu posso citar aqui alguns exemplos. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque como secretário de polícia, eu pude fazer gestão com 92 municípios que o Rio de Janeiro tem. E uma constatação muito clara é que aqueles municípios em que, e aí eu vou falar de uma palavrinha, duas palavras fundamentais, mas estão inseridas no conceito maior, aqueles em que o ordenamento público ele funciona, a polícia trabalha melhor. A polícia funciona melhor, a segurança pública dá resultados melhores. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. É uma estrutura, né? É uma engrenagem, perfeita, interligada. Né? Educação é segurança pública. Não, vamos lá. Iluminação pública Iluminação pública. Iluminar bem uma cidade é um ato de segurança pública. Promover uma poda de árvore adequada é uma segurança pública. Fazer a limpeza adequada dos bueiros é segurança pública, uma rua que enche. O motorista tem que diminuir a velocidade, ele está suscetível. Sim. Cria um ambiente para o crime prosperar. Educação, né? Educação. Fiscalizar o parcelamento irregular do solo é segurança pública. Fiscalizar o comércio ambulante é segurança pública. Fiscalizar o transporte irregular de passageiro é segurança pública. Então, tudo isso acaba porque quando tudo dá errado, a coisa acaba estourando nas polícias. Então, quando a família falha, quando a educação falha, quando a falha, a coisa estoura nas polícias. Sim. Então, é preciso que a gente realmente trabalhe sobre essa perspectiva de melhorar a prestação do serviço público como um todo, né? Que realmente a gente traga essa possibilidade, principalmente das pessoas que são menos favorecidas, da gente realmente mudar a realidade, e a população precisa exigir isso. Né? Porque a polícia faz o seu papel. A polícia prende muito, os números apontam isso, prendem muito. Agora, a gente tem uma legislação extremamente leniente, extremamente inadequada, que traz uma sensação, e aí existe uma palavra que é central nesse tema, que chama-se impunidade. Né? A gente não pode trabalhar sob a perspectiva da impunidade. Né? O criminoso ele faz uma análise de risco. Quando ele percebe que ele, num roubo, ele vai ficar preso 10 meses, 9 meses, ou que muitas das vezes, se ele for primário, ele vai ser solto na audiência de custódia, ele vai roubar de novo. Sim. 70% das pessoas presas pela Polícia Militar são reincidentes do mesmo crime. Então tem algo errado. Quando você se depara com marginais que têm 20, 30, 50, 100, 150 passagens, é um tapa na cara da sociedade. Sem dúvida. Tem alguma coisa acontecendo. O cara tem 150 passagens e está solto, alguma coisa está errada. Então, e aqui eu acho assim, o sistema prisional ele é feito para corrigir. Né? Agora, ele precisa ser eficaz. A gente precisa, e existem regiões do mundo que mostram que esse tipo, como laboratório, esse tipo de iniciativa, quando você trata a segurança como tema central, trata o faccionado como um narcoterrorista, um criminoso, quando você... Um elemento que impunha um fuzil, ele está realmente... Porque o fuzil é algo muito pernicioso, ele tem um caráter... É uma arma de guerra com alto poder lesivo. A gente não pode tratar o cara que porta um fuzil como uma vítima da sociedade. Sem dúvida. Ele está ali para É preciso combater essa narrativa. A gente precisa dessa narrativa, porque essa questão da vítima da sociedade é um desrespeito com os milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo e sequer pensaram em algum momento em importar um fuzil. Você porque tem milhões e milhões de brasileiros que acordam 4 horas da manhã. Coloca o pobre como potencial criminoso. Não, e não é. E não pobreza não é sinônimo. Não é sinônimo de desonestidade. Exatamente. De maneira alguma. De maneira alguma. A maior parte do nosso país ganha mal, ganha pouco. Exatamente. É desvalorizado aí na sua atividade laboral. Econômica, social. Exatamente. Mas numa questão de viés criminoso, você não pode colocar
pobreza é sinônimo de criminalidade. E essa frase diz isso. Né? Ela faz uma associação Vítima irresponsável. Exatamente. Vítima da sociedade, porque ele não tem as mesmas oportunidades que uma elite tem. Mas então ele é potencialmente criminoso por isso? Não. É evidente que não. Né? Então é uma narrativa que a gente precisa desconstruir o tempo todo. Exatamente. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Para o Menezes se eleito deputado estadual, a gente tem visto notícias o tempo todo de parlamentares no Rio de Janeiro, na Alerj, envolvidos com crime organizado. Isso não é de hoje, né? Constantemente. Até o Rodrigo Pimentel fala muito bem sobre isso. Ele diz que ele cita uma matéria, um relatório da Polícia Federal que dá uma porcentagem altíssima de parlamentares da Alerj envolvidos de alguma forma com crime organizado. E se eleito, o senhor vai trafegar naquele ambiente contaminado. O senhor vai estar lutando contra forças que frequentam ali o teu espaço de atuação política, onde você defende as tuas teses. É um desafio enorme, né? Marcos, eu acho que a gente tem que ser intolerante com qualquer contaminação de crime organizado, seja em qualquer esfera de poder público ou nível federal, estadual, municipal, a gente tem que ser intolerante. E eu vejo com muita preocupação essa questão. Nós teremos eleições agora em outubro, a gente entende que deverá haver uma renovação, né, de parlamentares, acredito nisso. Mas a gente precisa também trabalhar com essa questão, principalmente ética, no serviço público de uma maneira muito importante. Não dá para fechar os olhos, né, do poderio das organizações criminosas. E o que me causa preocupação realmente é a infiltração, não só em espaços de tomada de decisão, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país. E também a infiltração do crime organizado na cadeia produtiva, né, do país como um todo, controlando determinadas atividades econômicas de uma maneira muito muito latente e que traz uma preocupação muito grande. Investigações apontam que há e dados de inteligência que já há um controle muito grande na produção de distribuição de combustíveis, na questão dos postos de gasolina, em supermercados, em farmácias, ou seja, busca-se, né, com esse tipo de iniciativa, um branqueamento de capitais e há uma preocupação muito grande desse avanço das organizações, como você disse, no parlamento estadual, no parlamento federal, no executivo, no judiciário, tudo isso a gente precisa tratar, né, com muita intolerância, precisa tratar com a prioridade que o tema requer. E certamente, estando no parlamento estadual, certamente eu procurarei tratar esse tema como uma das pautas principais da minha gestão. Agora, esses políticos são colocados lá através do voto, né? Exatamente. Então, na tua avaliação, o eleitor fluminense, o eleitor carioca, ele não sabe votar, ele ainda não despertou para uma consciência política de tal maneira que vire esse leme moral e ético da nossa cidade, do nosso estado, ou as opções que se apresentam são ruins, são de baixa qualidade política, de baixa qualidade de gestão, de projetos, e essas pessoas acabam tendo um terreno fértil para malandro, né, se aproveitar. E a gente tem visto isso na cidade do Rio de Janeiro. Então, muitas vezes as pessoas votam por eliminação. Ah, não, esse não. Sobrou esse aqui, vamos lá. Qual é a tua análise sobre isso? Eu acho que é um pouco de tudo. Um pouco de falta de opção, um pouco de falta de quadro técnico e qualificado. Na minha área, por exemplo, eu acho que a gente precisa realmente, como o Rio de Janeiro, o grande problema do país, mas especialmente do Rio de Janeiro, é a segurança pública. A gente precisa de quadros especializados, pessoas que efetivamente... A gente percebe muitos comentaristas de segurança de ar-condicionado de podcast.
respeitando os podcasts. Eu vou te falar uma opinião, vou colocar uma opinião minha, que eu não quero que isso saia da sua boca para não te comprometer, mas eu me sinto aqui pulsante para dizer isso. A DPF das favelas, ela foi criada pelo ministro Edson Fachin. Agora, o que o ministro Edson Fachin entende de segurança pública? Nada, absolutamente nada. Então, essa questão técnica, deixa na mão de quem sabe, deixa na mão de quem entende, deixa na mão dos estudiosos, pessoas que se debruçam sobre o tema e que são mais gabaritadas e capacitadas né, para fazer com excelência, com qualidade. Né? Não, e pessoas também que estejam minimamente inseridas no meio policial, ou seja, pessoas que têm a capacidade, ou seja, nós vemos muitas pessoas falando de segurança, mas que sequer sentaram numa viatura, sentaram num batalhão ou sentiram o cheiro de pólvora. Exato. Isso é inadmissível. Minimamente, e aqui eu te agradeço a iniciativa, imagina, a oportunidade de nós, que somos operadores de segurança, estarmos sendo ouvidos nesse espaço democrático para colocarmos as nossas ideias, trazermos dados, trazermos possibilidades exatamente de encontro àquilo que nós conversamos anteriormente, né? Vai ao encontro do que nós falamos anteriormente. Uhum. E é dar a possibilidade das pessoas formarem uma opinião qualificada a respeito de um tema tão importante. Né? Então, eu costumo dizer que nessa questão da justiça criminal, nós temos uma polícia que está atrelada a um regramento jurídico. Você tem um sistema judiciário que também está atrelado a esse regramento jurídico. E você tem um legislativo que é quem pode realmente mudar esse cenário, que pode modificar as leis, que pode trazer uma nova roupagem para isso, mas que a gente reclama do prefeito, reclama do governador, reclama do policial, mas quem coloca e vota mal as pessoas no legislativo somos nós. Exatamente. E quem pode virar esse jogo é o poder legislativo. Principalmente os legisladores federais. Haja vista que a legislação hoje penal e processual penal, ela é totalmente federal. Isso. Então você não tem a possibilidade aqui no estado de mudar. A minha posição é contrária a isso, mas eu já deixei aqui registrado a minha opinião. Mas de alguma maneira nós precisamos buscar essa conscientização de que votar certo é um ato de cidadania e é um ato de proteção aos nossos entes queridos. Porque quando você melhora a saúde, melhora a educação, melhora a segurança, você traz qualidade de vida para as pessoas que vão, né, nossos filhos, nossos netos, as pessoas que vão ficar. É isso aí. Né, aqui, a gente ter essa satisfação de deixar um bairro, uma cidade melhor para os nossos filhos e nossos netos. Agora, você acha que é possível a gente adotar uma política de tolerância zero, de ser mais radical? A gente não pode dar um remédio fraco para uma doença agressiva, né? Então, assim, quando eu vejo iniciativas como vamos dar as mãos em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Isso aí realmente é absolutamente ineficaz. Exatamente. Até eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que brincava com isso, dizia, no máximo você vai matar o criminoso de rir. Né? Então, assim, são muitas medidas inócuas, sem sentido. Não tem o menor sentido, e as pessoas aplaudem e acham, e nós com isso estamos deixando de atacar o problema de frente. Então, tem que ser radical, o remédio tem que ser amargo, né? Exatamente. Costumo dizer que não se faz omelete sem quebrar ovos. É isso. É preciso que se diga, e aí trazendo um pouco do que você falou, que existem, eu até citei aqui, mas acabei não concluindo, existem outros locais no mundo que nos ensinam e nos mostraram que a gente pode virar esse jogo aqui, principalmente no Rio de Janeiro, que eu costumo dizer que é o estado e a cidade e o estado mais bonito do mundo, e que a gente, se virar a chave da segurança pública no Rio de Janeiro, vai se transformar numa nova Cancún, uma nova Maldivas, não vai ter para ninguém. Porque a geografia aqui é a beleza natural. A beleza natural. O povo acolhedor. Então, se a gente conseguir realmente mudar essa questão, essa cenário da segurança pública, que vem avançando, né? Mas a gente precisa melhorar muito.
que tem problemas estruturais que não dependem só do estado do Rio de Janeiro, é preciso que se diga isso. Mas, Marco, tem questões aí importantes para a gente abordar. Primeiro, existem locais e exemplos que a gente pode realmente buscar. Claro que cada realidade de país, de cidade, você tem condições socioeconômicas diferentes, condições históricas, culturas. Isso precisa ser avaliado. Sim. São viés, são variáveis que você precisa avaliar antes de você formular uma estratégia de segurança pública. Mas você tem lá atrás, né? Nova York mudou o paradigma da segurança e é o que é hoje Nova York. Né? Com dureza. A tolerância zero. Você tem Medellín, na Colômbia, que era uma cidade entregue a narcoterroristas, a facção, a Pablo Escobar. E hoje é uma cidade que mudou o paradigma. É o Salvador, né? E mais recentemente, um país pequenininho da América Latina, da América Central, que mostrou para o mundo, e hoje é um dos países mais seguros do mundo, que quando você trata o criminoso, né, como faccionado, aquele que comete crimes hediondos, ele tem que cumprir a pena na sua íntegra, ele não vai ter essa coisa absurda de progredir de regime com sexto e etc. A gente tira aquela sensação do sentimento de impunidade, né? E um outro ponto importante que eu queria abordar é a questão do pequeno delito que a gente precisa também focar, que é o que incomoda a população, né? A gente precisa aumentar a percepção de segurança e isso é um papel fundamental da Polícia Militar. É importante fazer uma ação paralela, ou seja, de desmobilizar as estruturas criminosas, macro. É fundamental você ter um trabalho de investigação bem feito, um trabalho da Receita Federal de identificar quais são as empresas que estão fazendo a lavagem dos capitais, o branqueamento daquele capital, etc. Isso é fundamental. Mas o que incomoda a população de fato, Marcos, é aquela pequeno delito que rouba o teu celular, que rouba a mochila, que furta um tênis. Ou seja, isso é fundamental que a gente trabalhe, né, sob a perspectiva da tolerância zero, e aí faz parte também de medidas a serem adotadas no ordenamento urbano, e as prefeituras têm um papel fundamental nisso, né? Que a cidade que é limpa, a cidade iluminada, a cidade bem sinalizada, a cidade que tem mobilidade urbana, a cidade que tem bons equipamentos públicos de praças, ela oferece e ela cria, né? A gente percebe isso. O mesmo passageiro que sai do metrô e entra no trem, tem outro comportamento. Ele tem outro comportamento. Porque verdade. Existe uma fiscalização no metrô, existe todo um trabalho que é feito ali de conscientização e o cidadão acaba se portando. Bom, aqui eu não posso jogar o papel no chão porque tem um guarda que vai me chamar a atenção, ou tem mais números de lixeiras adequadas. Né? Também. Às vezes a população quer jogar o lixo e não tem a lixeira, numa estação de trem, por exemplo, aqui na Zona Oeste. Mas é uma onda, a gente percebe que é uma onda positiva. E é multifatorial. Você precisa trabalhar, principalmente, eu acho que uma mudança de comportamento, autoestima do carioca, do fluminense. Sim. Então é tudo isso, é uma mudança, eu acho que inicialmente cultural. Porque tudo é um reflexo do sentimento que a gente tem. Né? De sentimento, inclusive, de pertencimento. A gente pode citar 2 casos aqui, 2 questões pontuais que funcionaram muito bem e que mudaram o comportamento dos cariocas e fluminenses. E essa questão da onda que você falou, do círculo, eu chamo de círculo virtuoso, o círculo do bem. Isso aí. Ciclo do bem, né? Que é você organizar, limpar, iluminar. Isso cria para as pessoas um pertencimento àquele bairro, um pertencimento... Faça com que um tome conta do outro. Então, eu vou citar aqui 2 exemplos que funcionaram, que são... Há anos atrás, era comum as pessoas andarem sem cinto de segurança. E o cinto de segurança hoje, obviamente que nem todos as pessoas, não é uma unanimidade, nem nada é unanimidade. Sim. Mas hoje o número de pessoas que usam cinto de segurança de maneira voluntária
é muito grande. É. Porque houve um trabalho de conscientização e também de fiscalização muito forte. Um outro ponto que eu posso citar também é a questão da lei seca, né? Ou seja, foi um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bem realizado, em que mudou o comportamento do povo do Rio de Janeiro no sentido de sair para uma festa, de consumir bebida alcoólica e contratar um táxi. E é um trabalho constante. De aplicativo. Como é que você muda a cultura? Exatamente. Mas hoje há uma consciência coletiva já nesse sentido. Olha, eu não vou por quê? Porque você tirou o sentimento de impunidade. É isso que a gente precisa tirar. O criminoso, quando ele vai cometer um... Eu posso te dar um exemplo aqui. Hoje, nenhum criminoso que pratica um furto, ele fica preso. Porque a pena é até 4 anos, não houve emprego de violência, ele cometeu um furto, a polícia prende ele é liberado na audiência de custódia. Então, você cria um sentimento de impunidade. Então, quando há esse sentimento reinante, isso causa um efeito reverso. É o ciclo de depreciação, de degeneração dos espaços públicos, do próprio tecido social. Então, tudo isso que a gente precisa resgatar, né? Esse ordenamento, esse sentimento de ordem, essa onda que você bem falou, a oportunidade de você criar uma onda do bem, para que as pessoas realmente possam né, estar mais seguros. Não há nada. A gente, infelizmente, durante anos, perdeu moradores, pessoas que desistiram do Rio de Janeiro por conta da violência, empresas que deixaram o Rio de Janeiro. Então, é preciso que a gente realmente resgate essa questão do princípio da ordem, do princípio dessa onda positiva para que a gente traga uma normalidade, uma tranquilidade para esse estado. Sim, agora a gente, voltando a falar de Campo Grande, por ser o bairro mais populoso da América Latina, não seria inteligente que as políticas de segurança pública começassem aqui? Já que é o maior, vamos implementar em Campo Grande, né? E vamos fazer um teste lá. Deveria começar por Campo Grande. Sim. Você concorda com isso? Eu tenho só uma ressalva em relação a isso. Campo Grande precisa ter atenção devida pelo seu tamanho, pela sua importância, e a gente tem que brigar por essa realidade. Agora, a questão das iniciativas, é preciso se diga que a segurança pública ela não é uma ciência exata. E você faz mudança de análises de cenários e mudança de planejamento, muitas das vezes, diversas vezes durante um dia. Troca o pneu com o carro em movimento. Com o carro em movimento. Mas é preciso dizer assim, a grosso modo, a estratégia adotada de segurança pública em Cabo Frio é diferente em Volta Redonda, que é diferente no bairro de Ipanema, que é diferente em Santa Cruz e que vai ser diferente em Campo Grande, né? E é diferente em Resende, porque é preciso que você, enquanto gestor de segurança pública, que você encare a coisa como uma empresa privada que precisa dar resultados, o estabelecimento de métricas e, principalmente, e era uma coisa que eu sempre bati na minha gestão, que é você buscar a integração e de que forma o teu serviço chega na ponta da linha com a população que é o teu cliente final. Então, essa questão de você iniciar ou não é um tanto quanto complexo de você avaliar à medida em que, por exemplo, Campo Grande tem características diferentes, por exemplo, do município de Petrópolis. Até na dinâmica do crime. Na dinâmica do crime, no tipo de crime, no tipo de criminoso, qual o tipo de facção, qual o emprego, que tipo de arma de fogo é empregada. Você tem locais que você tem guerras de facção, disputas territoriais, áreas conflagradas. Você tem locais que você tem a prática de pequenos delitos, pequenos furtos. Você tem locais que são próximos, por exemplo,
uso de entorpecente, principalmente o crack, que é algo, é uma mazela muito grande, é um problema de saúde muito agressivo, que cria ali pessoas sem identidade, pessoas que realmente não estão sabendo o que fazem, que elas roubam tampa de bueiro, roubam portão, furtam, né? Então, realmente é algo que você precisa estudar, que você precisa modelar, calibrar para cada região, para cada bairro. Então, assim, eu entendo a sua pergunta, entendo que Campo Grande precisa ser tratado com prioridade, pelo seu tamanho, pela sua importância, mas as iniciativas, elas precisam respeitar as características do bairro. Perfeito. Há uma necessidade de você estudar, conversar muito com a representação, com as representações, sejam elas da sociedade civil, da área empresarial, da área comercial. Você tem uma área comercial em Campo Grande muito, muito grande, muito expressiva. Você tem um calçadão, você tem um comércio de rua característico, muito grande, se assemelha à Madureira, que tem um comércio de rua. Outros lugares, o comércio está mais dentro dos shoppings, o comércio de rua já não é tão pungente quanto é aqui. Então, são modelagens que você precisa fazer respeitando a característica de cada local. Agora, Campo Grande, eu costumo dizer isso, até em defesa do bairro, né? Eu digo que Campo Grande é um reduto de paz e tranquilidade quando a gente olha para a realidade do estado, né? Para os números, e quando a gente olha... Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em São Cristóvão, Zona Norte, e eu falo o seguinte, eu saio de madrugada para ir numa loja de conveniência em Campo Grande, mas se eu morasse na Zona Norte, eu não sairia. Sim. Então, assim, a gente percebe que Campo Grande é um reduto de paz ainda. E por quê? A que você atribui isso? A fatores geográficos? A uma atuação enérgica do batalhão? Um conjunto de questões, né? Eu entendo que, com todas as dificuldades, Campo Grande ainda conseguiu crescer com um certo ordenamento. Você não tem grandes comunidades em Campo Grande. Isso facilita o bairro. Você não tem uma grande... Porque é preciso que as pessoas entendam que quando o Estado ele está ausente, alguém ocupa espaço. Não existe cadeira vazia. Trono vazio não tem. Existe cadeira vazia. Isso aí. Então, Campo Grande, historicamente, conseguiu controlar, né? A gente tem alguns problemas ainda, né? De condomínios irregulares, invasões, etc., mas você não tem grandes comunidades que se criaram dentro do bairro, em que gera uma maior dificuldade para que a segurança pública opere. Então, eu acho que houve realmente um trabalho bem feito da segurança pública, mas houve também uma questão de planejamento mínimo, de ocupação dos espaços, que gerou essa possibilidade da gente não ser tão exposto à violência como outros bairros são. E agora, qual foi a decisão mais difícil que o senhor tomou enquanto secretário de Polícia Militar? Tem alguma que vem assim à mente? Um período mais tenso, uma decisão mais difícil, um fato mais inusitado? O fato mais difícil na minha gestão foi Foi quando eu assumi em abril de 2024. Foi no segundo semestre de 2024, numa operação que a gente fez na Cidade Alta, na Cidade Alta, Vigário Geral e Parada de Lucas, em que a gente tinha uma informação muito qualificada e chegamos bem próximo a um dos maiores traficantes aqui do Rio de Janeiro, que foi o Peixão, e que houve uma reação muito covarde, uma reação... em que a gente, obviamente, segurança pública, volto a dizer, não é uma ciência exata. Nós fomos até acusados nessa operação, olha, não poderia se prever isso. Na história da segurança pública do Rio de Janeiro, nunca tinha acontecido aquilo, mas o que aconteceu é que as nossas equipes chegaram muito próximo a essa liderança, os dados de inteligência apontaram isso, né? A gente estava muito próximo à residência que ele estava escondido, sob fogo cruzado, sob intensa troca de tiros. E houve uma ordem desses fascínoras, desses covardes, de atirarem contra trabalhadores na Avenida Brasil, e nós tivemos 3 trabalhadores mortos.
Eu lembro Aquilo para mim foi um momento muito difícil, né? Porque você se sente responsável. Quando você planeja uma operação e você lidera e você comanda uma instituição desse tamanho, você se sente responsável não só pelos policiais, mas pelas pessoas que são impactadas pelo teu trabalho, né? Não há... Eu costumo dizer o seguinte, os policiais, eles lidam com vidas, que é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. E o nosso maior legado é proteger vidas, é preservar vidas. E quando há uma operação em que há vítimas policiais ou vítimas inocentes, realmente a gente fica com um sentimento muito ruim, né, de que aquilo poderia ter um resultado diferente. Poderia né? ter sido evitado de alguma forma. Poderia ter sido evitado, mas quando a gente está sob uma guerra assimétrica, com marginais, com narcoterroristas que não respeitam absolutamente nenhum tipo de ética, conduta, regramento jurídico, nada. E quando a gente percebe que eles atiram contra pessoas, e realmente aquilo me causou uma tristeza muito grande, porque eram trabalhadores, né? Inclusive é importante dizer, Marco, que a partir daquilo ali a gente fez uma avaliação, né? Fez um estudo de caso daquela operação e hoje se adota um protocolo de segurança em que, quando a PM vai adentrar a comunidades que margeiam vias expressas, a gente faz um bloqueio prévio, né, que antecede a operação. Para que isso não ocorra. Em que virou um protocolo nosso de segurança para que exatamente fatos como esse não ocorram. Então, somente quando o terreno e as nossas equipes já adentraram e o terreno está estabilizado, é que a gente libera a via, porque a gente entende que nós estamos ali para garantir a integridade física dos usuários, das pessoas de bem, dos trabalhadores que estão querendo estudar, trabalhar, buscar se deslocar, buscar exercer o direito de ir e vir na cidade. Então, realmente, esse episódio da Cidade Alta, para mim, foi o pior episódio, foi o episódio mais emblemático, foi um dia muito difícil. Eu posso imaginar. Eu sempre questiono a quem interessa desmoralizar a polícia. Eu sempre falo isso. Antes de você tecer uma crítica, as instituições têm problemas? Tem. As igrejas têm problemas? Tem. Então você vai trocar de igreja a vida inteira, vai trocar de religião a vida inteira. A advocacia tem. A advocacia tem, a medicina tem. Então o problema está no ser humano, o vício está na formação do ser humano. Então eu sempre digo isso, a quem interessa desmoralizar a polícia. Sim. Não faça isso, porque depois da polícia o que nós temos? Nada, né? Mas é claro que a polícia tem os seus problemas. Sim. A polícia, para a gente atingir isso tudo que a gente sonha para o Rio de Janeiro, para Campo Grande, é claro que a gente precisa cortar na própria carne. A polícia precisa passar por um processo de reciclagem, de reformulação. Eu não sei a palavra exata para isso, mas como é que se analisa essa questão moral e ética dentro da corporação, que a gente sabe que é um problema e que precisa ser trabalhado também uma aproximação da polícia com a sociedade para que aquela má percepção vá sendo diluída com o passar do tempo? A gente já avançou muito nesse tema, né? A questão da aproximação da população, a questão dos controles internos. Hoje nós somos, e aí é uma outra discussão, né? Mas nós já temos, que servem como apoio, como meio de prova, mas todos os nossos policiais, eles usam câmeras corporais, né? Houve uma reestruturação muito grande da corregedoria, dos nossos, da relação que nós temos com os órgãos de controle também, da corporação. Então, essa questão é preciso que a gente entenda que isso faz parte de uma mazela da sociedade. A Polícia Militar talvez seja a instituição que trate isso com mais transparência, mais lisura, mas nesse aspecto a gente percebe, até por uma divulgação maior do trabalho, as boas práticas, as ações que têm sido desenvolvidas, a gente percebe que há hoje uma mudança, né? Até na percepção das pessoas em relação tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil,
né? Pesquisas apontam que há uma melhora da avaliação, né, de como a população enxerga os policiais. E isso realmente nos enche de orgulho. Agora, é preciso que se diga que é um processo, né? Um processo longo, um processo em que a gente passa por um fortalecimento institucional. Como toda instituição pública, ela precisa passar por esse processo, né, de valorização dos agentes, de você inserir conceitos de compliance, ou seja, de você dar transparência total à gestão pública, né, que as pessoas tenham acesso aos dados. Isso é fundamental e esse tema avançou muito nos últimos anos, não só na Polícia Militar, mas nas corporações, no Estado de uma maneira geral. A rede social, a internet, ela trouxe uma velocidade muito grande da informação e a gente precisou se adequar a esse tipo de tema, né? Agora eu queria que o senhor olhasse para aquela sua câmera ali e dissesse para o morador de Campo Grande, aquele morador mais desiludido, que já não acredita mais na polícia, não acredita mais na política. Queria que você mandasse um recado para ele. Bom, Marcos, eu queria deixar aqui um recado de muita esperança, né, de muita determinação, de muito foco para o povo de Campo Grande, para que a gente realmente acredite e faça uma leitura clara de pessoas, de representantes públicos que possam realmente trazer benesses, trazer melhorias para o nosso bairro. Quero aqui fazer um apelo também para que as pessoas participem, né, dos fóruns de discussão, que cobrem das autoridades, que realmente tragam ideias, né? Porque muitas das vezes a gente percebe que muitos cidadãos eles se prestam a tecer críticas, etc., mas em nenhum momento eles trazem realmente as suas pautas, as suas ideias. É importante que a gente discuta, porque o recurso ele é público, né? O recurso, as instituições, elas existem para servir o cidadão. Então, o apelo que fica, né? O meu recado é que a gente realmente busque uma união no nosso bairro, busque realmente uma firmeza de propósito para que nós possamos melhorar o cenário do nosso bairro, o cenário de Campo Grande. E isso a gente pode avançar em diversas áreas, né? Não só na segurança pública, mas nos serviços públicos prestados, como iluminação, saúde, educação, transporte, que é muito importante, mobilidade urbana é muito importante. Muito importante. Questão da conservação, né? E aí, quando eu falei iluminação, falo de poda, de asfalto, de limpeza dos logradouros. Então, realmente, que as pessoas exerçam na plenitude a sua cidadania, que esse realmente é o caminho da transformação da sociedade. Olha, quero te agradecer por essa conversa, esse papo. A gente tem aqui, tem várias perguntas, isso aqui ia passar de 3 horas, né? Sim. Mas vamos ver se numa próxima oportunidade a gente volta certeza. a bater um papo, porque segurança pública realmente dá pano para manga, né? Te agradeço demais por disponibilizar um tempo na sua agenda e participar conosco aqui do Painel CG Podcast. Obrigado, Marcos. É um prazer muito grande poder falar para esse bairro que eu tanto amo, para as pessoas que realmente eu tenho uma relação muito amistosa, uma relação de carinho com não só com essa terra, mas com as pessoas que residem aqui, né? E contribuir para o teu programa, para o teu podcast, que é um podcast específico para Campo Grande. Isso. Realmente vai marcar para sempre o meu currículo de maneira muito positiva. Então, fiquei muito honrado pelo convite. Voltarei mais vezes assim que convidado e será um prazer discutir, bater esse bate-papo aqui importante para contribuir para a melhoria de Campo Grande. Maravilha, te agradeço demais. E é isso, a gente vai terminando por aqui. Uma mensagem que eu deixo é que não existe governo ético em uma nação corrupta. E não existe governo corrupto numa nação ética. Então tudo nasce do seio da sociedade. Portanto, mude aquilo que está nas tuas mãos de mudar. Se comporte melhor, cuide da cidade, cuide do bairro, cuide da sua calçada, aquilo que a sua mão pode alcançar, cuide, faça a sua parte, porque assim é um canalha a menos, a gente consegue prosperar, avançar, e Campo Grande merece demais da conta. Continue acompanhando, Painel CG Podcast, Campo Grande passa por aqui.